E aí, gente, tudo bem? Então, chegamos agora vou falar agora sobre números inteiros, beleza? Então, seguinte, todo número inteiro, ele vai ter um número simétrico ou um número oposto, tá bom? Que ele é visado dentro do grupo dos naturais. Então, o que que isso significa? Significa que, assim, por exemplo, o número 5 ele tem como oposto o número -5. Por quê? Porque a soma de 5 mais -5 dá zero, beleza? Exatamente isso aqui. Tá. Mas só que os números inteiros, eles não têm inverso, tá bom? Eles só têm oposto. Por quê? Porque o inverso é da seguinte maneira: é um número, tá? X, vezes um x' qualquer, de maneira que eu tenha 1. Então, por exemplo, se eu pegar o próprio exemplo do número 5 que eu acabei de dar, para ser o inverso de 5 teria que ser 1/5. E aí sim daria 1. Só que 1/5 não é um número inteiro, bem? Ele não pertence aos inteiros, tá bom? O 1/5 ele pertence aos racionais, beleza? Então, o seguinte, já logo uma das primeiras coisas que nós devemos saber dos números inteiros é que eles possuem apenas simétricos e opostos, tá bom? Eles têm módulo ou valor absoluto, tá bom? Que é aquele clássico, né? Essas duas barrinhas aqui, tá bom? Aqui elas não significam tal que, elas significam módulo, beleza? E aí, por exemplo, toda vez que eu tenho um número negativo, eu vou sempre transformar ele em positivo. Por quê? Porque o módulo, ele pega a quantidade, beleza? Ele está ligado na quantidade, o valor representado. Tudo bem? Ainda continuando com os números, perdão, com os números inteiros, nós temos as operações que nós podemos executar dentro do conjunto dos inteiros. A primeira delas é a adição e subtração, como a gente já acabou de ver, justamente por causa da simetria, né? O oposto e o simétrico. E nós temos também a multiplicação e a divisão. Na adição e na subtração, com valores iguais, eu mantenho os sinais, beleza? Não tem nada. Então, por exemplo, se eu estiver somando -5 com -5, vai dar -10, entendeu? Eu somei 5 mais 5 e mantenho o sinal da operação, beleza? Se forem sinais diferentes, tipo -5 mais 3, subtraio um pelo outro, ou seja, dá 2, 5 menos 3, 2, eu vejo a diferença, e dou o sinal do maior, beleza? Então, no caso aqui, -2. Na multiplicação, eu vou seguir um padrão diferente. É o seguinte: se os sinais forem iguais e positivos, o meu resultado vai ser positivo. Se os sinais forem iguais e negativos, aí tem um problema. Se for uma quantidade par, é positivo. Se for uma quantidade ímpar, é negativo. O que significa? Significa o seguinte, ó, que -5 vezes -5 dá mais 25. Mais vezes -5 novamente dá menos 125. E assim o sinal ele vai ficar oscilando entre mais e menos. Sempre que for uma quantidade par, ele vai ser positivo. Sempre que for uma quantidade ímpar, ele vai ser negativo. Tudo bem? E isso vale ainda quando tem sinais diferentes. Por exemplo, se eu tenho mais 5 vezes -5 vezes mais 5, eu vejo a quantidade de menos que aparece. Tudo bem? Por quê? Porque eu sei que o produto entre dois sinais positivos é um resultado positivo. Então, o que vai alternar o meu resultado é a quantidade de sinais negativos que tem na operação. No caso aqui tem um ímpar, então o resultado dessa operação vai ser menos 125. Se eu botar mais o menos 5 aqui, repare que passa a ter 2, uma quantidade par de números ímpares. Então, o resultado dessa operação passa a ser positivo, mais 625. Tudo bem? Ainda dando prosseguimento aqui, para a gente terminar esse assunto, temos a nossa potenciação, ou seja, aquilo que eu estava acabando de fazer é você ficar multiplicando o mesmo número várias vezes. Então, no caso aqui, quando eu multipliquei o 5, o menos 5 três vezes, é a mesma coisa que o menos 5 ao cubo. Tudo bem? E esse índice aqui em cima, que a gente chama de expoente, tá bom? O nosso expoente,
E esse aqui é a nossa base, beleza? Esse expoente aqui significa a quantidade de vezes que ele está sendo multiplicado por ele mesmo. E com base nisso, nós tiramos a seguinte propriedade. Quando eu tenho bases iguais e elas estão tendo produto, eu somo os expoentes. Bases iguais e há uma divisão, eu subtraio os meus expoentes. Uma base elevada a outro número é o produto dos meus expoentes. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo e todo número elevado a 0 é igual a 1 por definição. Isso aqui é uma definição. Isso aqui é definido desse jeito por causa de algumas operações matemáticas eu acredito que alguns não vão ver no futuro, mas é mais numa faculdade de matemática você descobre por que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, só para você ter como conhecimento, isso aqui é uma definição, beleza? Todo número elevado 1 elevado a qualquer número, tá bom? É igual a 1. E 0 elevado a qualquer número é igual a 0. Né? Isso aí é basicamente, por exemplo, 0 vezes 0 vezes 0 vai ser sempre igual a 0 e 1 vezes 1 também vai ser igual a 1. Não importa a quantidade de vezes, beleza? Aquilo que eu acabei de falar, né, que consequência, né, justamente, né, então, ou seja, quando o expoente é par, a nossa potência, o resultado da nossa potência nunca vai ser negativo, justamente aquilo que a gente acabou de ver antes. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade par de números negativos, então eu sei que eles vão se anular e vão se tornar positivos. Contudo, se for ímpar, aí sim eu vou ter uma base de sinal da mesma base. Bom? Ou seja, se minha base é mais 5 e o meu expoente é ímpar, então o sinal é da minha base, vai dar mais 125. Se o sinal é menos 5 ao cubo, o sinal da minha base é negativo. Então eu repito ele e aí eu vou ter menos 125. E por fim, nós temos a nossa radiciação. Tá bom? A nossa radiciação é a operação oposta, ou operação inversa, tá bom? Do nosso produto. Então, ou seja, enquanto eu tenho menos 125, né? Se eu quiser inverter ele, ou seja, se eu botar ele dentro de uma raiz cúbica, eu vou achar o menos 5, tá bom? Isso aqui já está bem aqui, ó. De qualquer forma, é a nossa operação inversa, tá bom? Não vou aprofundar muito. A gente vai ver isso também bem na prática. E por fim, nós temos as nossas expressões numéricas com números naturais. E como dentro da matemática nós temos uma ordem, tá bom? Então sempre que a gente vai cumprir a ordem, a gente dá primeiro prioridade para os sinais, tudo bem? Ou seja, os sinais que estão dentro dos parênteses, depois os colchetes e por fim as chaves eu executo primeiro. Então, ou seja, se eu tiver uma operação que aparece parênteses, primeiro eu resolvo parênteses, depois eu vou para os colchetes e por último eu resolvo o que estão dentro das chaves. E mais por último ainda, aquilo que estiver fora. Beleza? Então isso aqui a gente chama de uma ordenação na hora de estarmos resolvendo, tá bom? E eles, geralmente, esses parênteses, colchetes, chaves, aparecem para nos diferenciar de sinais. Já no primeiro exercício que a gente vai ver, a gente já vai ver isso aqui, ó, logo de cara. Te aconselho a tentar fazer seu primeiro exercício de números inteiros para você sentir essa essa questão aqui de chaves e colchetes, tudo bem? E temos a nossa prioridade de operações, tudo bem? Nas quais eu resolvo as potências e raízes, depois as multiplicações e divisões e por último a adição e subtração. Dando preferência quando é expressão, aquilo que vier na frente. Então, por exemplo, se eu tenho um 6 dividido por 2 vezes 5, primeiro eu resolvo isso aqui, tudo bem? Então, 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 5, tudo bem? Então, geralmente eu vou resolver quando tem equalidade, tá vendo? Multiplicação e divisão. Eu dou preferência para resolver isso que está na frente quando se trata de expressão. Isso aqui é uma maneira muito importante, porque eu te aconselho a fazer até esse teste aqui, ó. E você colocar na calculadora do seu celular e na calculadora científica.
você vai ver que ambas vão fornecer um resultado diferente, beleza? Fica aí para você tentar descobrir qual é a que está falando a verdade dentro disso, tá bom? Então, forte abraço, até a próxima aula.